Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um momento que temos nesse primeiro domingo do ano para adorar ao Senhor. Nós estamos alegres porque o Senhor nos concede o privilégio do primeiro dia do ano nós estarmos reunidos pela manhã e à noite. Eu acredito que se você não veio de manhã foi porque você passou a noite orando e por isso ficou muito cansado e não pôde estar aqui no dia do Senhor pela manhã, ouvindo a voz dele, mas que bom que você está aqui hoje à noite. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Teremos o privilégio desse ano também, encerrarmos o ano, também o dia 31 cairá no domingo, e o dia 24 cairá também no domingo. Então, teremos também, veja que maravilha no ano, né? Nós vamos abrir o ano no dia do Senhor e fechar o ano no dia do Senhor. Coisa boa, né? Bom, hoje eu não vou expor Gênesis, como eu já coloquei no aviso. Eu vou trabalhar hoje Apocalipse 12, sobre a mulher e o dragão. Já foi feita essa exposição aqui, vocês vão lembrar já a data. Não tem gravado na internet, que na época nós não transmitíamos o culto. Então, será totalmente diferente da abordagem que fizemos, porque esse sermão foi produzido, ou o primeiro sermão em Apocalipse 12 foi produzido justamente na noite de Natal. E hoje nós estamos fazendo a exposição dele no primeiro domingo do ano. Apocalipse 12, o capítulo todo, tá? Será a nossa leitura. Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do seu sangue, ou do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Verso 18. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse é um dos melhores textos do Novo Testamento, livro de Apocalipse. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo teu favor. E te pedimos a tua iluminação, que o Senhor nos oriente a entendermos o que aqui foi revelado a João, através do teu Filho. E não só isso, Senhor, não só nos dê o entendimento, mas que nossos corações se curvem às verdades reveladas somente diante de temas tão pertinentes que foram revelados ao teu servo quando ele estava preso na ilha de Patmos. E que o Senhor fale ao teu povo. Nesse primeiro domingo, Senhor, que o Senhor fale. Apesar de nós, pecadores que somos, fala, Senhor, aos teus servos, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos diante de um novo ano e creio que nós estamos com muitas expectativas. Se você ainda não entendeu nada, eu preciso recordar alguns fatos. Na pandemia, por exemplo, nós vimos o Estado pular as cercas de todos os lados, até que finalmente entrou num solo religioso. Fecha a igreja, pois ela não é um serviço essencial. Claro que muitos se curvaram e, como servos obedientes, passivamente encontraram na vida o pódio da idolatria. Mas ninguém percebeu a força por trás de uma afirmação tão cheia de pressupostos caridosos. Não é essencial. Isto é, em termos de valores, a fé foi delegada ao fundo do abismo, soterrada como insignificante no momento em que a humanidade mais precisava do socorro eterno. Enquanto isso, nas esquinas das UPAs, os copos de cervejas esborravam nas mesas sacras, essenciais, abarrotadas pelos aglomerados de pessoas que buscavam aliviar as máscaras da hipocrisia. Agora some-se a isso a nova moda das tendências sexuais libertinas, os abortos promovidos em nome da vida, a obrigatoriedade de uma educação paulo-freireana manipulada pelos intelectuais sem cérebro e o empobrecimento da língua portuguesa promovido pelas tribos do cachimbo da paz. O que achas que estão querendo? Toda essa metamorfose tem um objetivo: fechar as cercas até que todo o legado do cristianismo seja extinto. E com ele, todos aqueles que insistirem no retrógrado mundo cristão também deverão ser extintos. E se você acha que isso não vai acontecer na pátria amada, talvez precises acordar desse mundinho que, como Fred Krueger, só existe nos teus sonhos. É hora de acordarmos da letargia inocente e começarmos a nos preparar para as guilhotinas. E tudo isso me faz pensar, e me fez pensar qual o texto que eu vou pregar no primeiro domingo, ou quais textos, e o texto da noite. Qual o texto que eu iria pregar? E aí fui olhar o meu arquivo e vi um único sermão em Apocalipse. E como falei para vocês, ele foi pregado no dia 25/12/2019. A gente estava se conhecendo ainda. E meses depois desse sermão, descobrimos que a fé não era, e não é, na perspectiva de muitos, essencial. Então, lendo novamente o texto de hoje, ficou claro que o dragão está mais firme do que nunca. E que a mulher, embora protegida, ainda sofre com a perseguição dele. E quando você ouve sobre dragão e mulher,
Não pense que nós veremos aqui as ficções de C.S. Lewis, de Tolkien, ou até mesmo uma grande obra de Steven Spielberg. Mas nós vamos relembrar nesse texto a visão celestial, que muitos aqui talvez esqueceram. A Mulher e o Dragão trata sobre a nossa história, a história do povo de Deus. Uma história não de Nutellas, mas uma história de sofrimento e perseguição, contudo uma história vitoriosa. E a partir dela, precisaremos repensar muita coisa. Precisaremos ter a consciência de que, embora o destino do nosso país e de nossas vidas, em certo sentido, seja incerto, nós temos já um enredo determinado para o final dessa história. Uma outra coisa que precisamos pensar é: perseguição sempre foi e sempre será um caminho que os fiéis irão trilhar. Não existe fé genuína sem ameaça. Não existe cristão genuíno que não seja perseguido. Se não está sendo perseguido, é porque provavelmente não é cristão. Porque todos que trilham os caminhos da verdade padecem. Então não será nada de novo se aqui no Brasil você presenciar uma inquisição física, pois a intelectual já existe faz tempo. Mas enfim, nada mudará, pois a vitória do filho da mulher determinou também a nossa vitória. Isso significa, irmãos, no início de um ano, em um governo tão conturbado que assume um ladrão, nenhuma perseguição, nada será capaz de mudar aquilo que foi feito por nós. Então, meu caro, meu irmão, o que você vai ver hoje não é para assustar você, mas para mostrar, em primeiro lugar, que as coisas são muito mais graves do que imaginamos. E que enquanto muitos vivem uma fé Netflix, Spielbergiana, existe uma batalha real, incansável. Tem um dragão lá fora, querendo lhe tragar. E se você então é povo de Deus, não vacile, pois ele vai lhe devorar se você vacilar. E eu espero que você ouça a revelação do Senhor no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Vamos lá. Bom, precisamos, antes de mais nada, lembrar que João, o autor do livro de Apocalipse, ele está preso. E você sabe muito bem os motivos, ele está preso por causa da fé. E foi experimentando a perseguição, e foi experimentando a prisão, que ele tem a gloriosa revelação. Isso está em Apocalipse 1:1. Jesus revela a João o que está escrito no livro de Apocalipse. E como se trata de uma revelação, seu conteúdo, como é típico de um conteúdo revelacional, ele descortina eventos que ocorrem tanto distante dos olhos humanos, mas também sobre fatos que é impossível prever e que acontecerão no futuro. Isto é, João está revelando a história, ou João está escrevendo a história dos homens revelada por Cristo. E uma delas, entre tantas, uma delas é Apocalipse 12. É a mulher e o dragão. O que ela significa? O que os símbolos representam? Como esse enredo descreve a história? Qual a importância dela para nós, para a igreja? E para aqueles que também não são igreja? É o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos primeiro começar com o primeiro grande sinal, que é sobre o grande sinal da mulher nos céus. Verso 1 e verso número 12. Leia cuidadosamente a partir de agora. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos.
para dar à luz. Se você já viu uma mulher linda, uma mulher bela, que acabamos de ver, acabamos de ler, é diferente de todas as mulheres que você já viu, inclusive da sua. Porque ela está vestida, não com qualquer vestido, mas ela está vestida com o sol. Nos seus pés não há um sapato de grife, sapatos caros, mas a lua. Sua cabeça não tem um grande corte, um belo penteado, mas diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas. Precisamos então entender algo muito importante. Ao contrário do que muitos dizem, quando se referem ao Antigo Testamento, muitos dizem que o Antigo Testamento ele é ultrapassado e que por isso se chama Antigo Testamento. Só que nós já estamos sendo instruídos aqui, que há um equívoco muito grande nessa afirmação, principalmente quando nós lidamos com o livro de Apocalipse. Por quê? Porque não se entende o livro de Apocalipse se não se conhecer o Antigo Testamento. Não vai se compreender o que está no livro de Apocalipse se não compreender o Antigo Testamento. E que muita informação do livro de Apocalipse está no Antigo Testamento. Então nós precisamos, para quem gosta de ler Apocalipse, é preciso muitas vezes ter que recorrer a alguns livros do Antigo Testamento para entender as linguagens que estão sendo usadas no livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, por exemplo, existem muitas referências sobre os elementos da mulher. Em Salmo 72, 5, por exemplo, diz que Deus veste-se de luz como um manto. A lua significa beleza e glória, como está em Cantares, capítulo 6, verso 10, Isaías, capítulo 24, verso 23, capítulo 30, verso 26. Mas também essa glória e essa beleza também representam um domínio. Por isso que a lua é colocada debaixo dos pés da mulher. Ela também carrega 12 estrelas. E para saber o que essas estrelas significam, o que elas representam no todo, temos que lembrar Gênesis, especialmente as histórias ou a história de Jacó. Creio que você, se você não é daquele de faltar à escola dominical, você já deve ter ouvido esse argumento aqui que eu vou apresentar. Mas se você ora muito no domingo de manhã e não tem vindo à escola dominical, será a oportunidade de você conhecer um pouco do que significa essa parte de 12 estrelas. José, filho de Jacó, teve sonhos, capítulo 37. E um dos sonhos, diz o seguinte, capítulo 37, verso 9 e 10. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai, Jacó, o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Observe, irmãos, o sonho ele foi interpretado por Jacó. Ele diz: acaso viremos eu, o sol, e tua mãe, a lua, e teus irmãos, 11 estrelas, a inclinar-nos perante ti em terra? Sim, passou tudo bem, mas aí são 11 estrelas, e a mulher tem 12, é porque a 12ª é José. Soma-se a isso, irmãos, a lembrança de que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e acredito que você não tem dúvida disso, o povo de Deus é representado pela figura de uma mulher. Ezequiel tem essa linguagem, Isaías tem essa linguagem. Paulo, quando escreve a Éfeso, que fala do marido amando a esposa, ele usa essa metáfora para falar de Cristo e a sua igreja. Então, somadas essas informações, o que isso significa para o enredo? Devemos entender a mulher, então, como sendo a mulher gloriosa, que representa o povo de Deus no Antigo Testamento. Ela reflete a imagem do povo de Deus.
E a referência às estrelas, aos filhos de Jacó, revela que ela é a mulher que carrega a descendência espiritual. Ou seja, ela carrega, nela está encapsulada a semente do descendente, o filho prometido de Gênesis 3:15. E por que ela sofre? Como diz o texto, é o que vamos ver mais na frente. Então que fique claro, quem é essa mulher? É a igreja do Antigo Testamento que tem encapsulada a semente da mulher, a semente do herdeiro, a semente do prometido. Mas há outro sinal no céu, e trata-se de um dragão. Verso 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui não é aquele convencional dragão que nós vemos em filmes. Ele parece bastante com quem gosta de Caverna do Dragão, vai se lembrar do Tiamat, o dragão da Caverna do Dragão. Lembra, né? Você que não tem uma infância, né? Não está tão velho assim como eu. Contudo, o Tiamat não tinha chifres e coroas. Ele só tinha 5 cabeças. Mas aqui o dragão tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças diademas, e ele é vermelho. Não façam analogia com o vermelho de outra coisa que tem aí. Mas tem semelhança, vocês verão no final. Qual é essa estrutura toda? É porque Jesus está revelando que o dragão é muito mais do que um dragão. Porque na literatura judaica, comuns dos povos da época, dragões representavam grandes monstros com forças demoníacas que estabelecem caos e morte. Por isso, o vermelho. 7 cabeças com chifres e diademas significa, a partir de Daniel 7, 21, 24, lembra que quando nós estudamos aqui Daniel, ou fizemos as exposições, que os chifres representam reinos. Apocalipse 17 vai dizer isso. Apocalipse 19 e 12 vai usar essas mesmas figuras para Cristo, para mostrar a sua autoridade. Ou seja, cabeças, diademas, chifres representam governo político, poder, autoridade. Isso quer dizer, irmãos, que esse dragão, ele é um monstro, ele é terrível, e que em certo sentido, ele tem poder, autoridade e domínio, e ele está posto para trazer caos e morte. Por isso que ele está disposto a atacar, e seu ataque vai ser resumido no verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Uma guerra, João está recebendo a informação, começou a ser travada nos céus. Numa cipuada só, como diz o Matuto, a terça parte das estrelas caíram na terra. Que danado é isso? Um dragão com uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas na terra. Sem mais delongas, toda essa imagem de poder e engano representam nada mais, nada menos do que a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e as estrelas que ele arrasta são os demônios, ou seja, os anjos caídos. O próprio João interpreta no verso 9, veja, dê uma olhadinha rápido. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, esta é a cena em resumo. Ele começou uma guerra, arrastou um exército angelical, e agora está diante da mulher, diante da igreja do Antigo Testamento. E por que ele está de pé? Porque para a literatura também judaica, quando dragões paravam na frente de pessoas ou das vítimas, enfatiza a sua
prontidão para atacar, para destruir a vítima. E é isso justamente que ele quer. Ele não está parado na frente da mulher para apreciar a mulher, mas para devorar a mulher e para impedir que ela tenha o filho. Ele quer devorar o filho que ela vai gerar. Irmãos, o que João está descrevendo é uma guerra cósmica que se desenrola na história. A mulher, a igreja do Antigo Testamento, gloriosa, grávida, perto de dar à luz ao descendente, está sendo ameaçada pelo dragão, o diabo, poderoso, sanguinário, pronto para destruir o filho da mulher. E por que ela sofre dores? Por que ela está sofrendo dores? É porque a história se desenrola a partir de muito sofrimento. Eu vou fazer um resumo aqui. Caim matou Abel. E o apóstolo João diz que Abel era do maligno, 1 João 3,12. Surge Sete, 4, 25, 26 de Gênesis. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí veio os filhos dos crentes, ou os crentes começaram a se misturar com os descrentes. E Deus não era moderno, Deus não queria esse tipo de relacionamento. Então veio o dilúvio. Porém Noé achou graça diante de Deus. Aí vem Esaú querendo matar Jacó. Jacó tem que fugir. Moisés iria ser morto por Faraó, caso não tivesse sido preservado. Joás, no livro de Reis, foi preservado mesmo com a matança que eliminou a descendência real de Davi. Em resumo, finalizando, lembra da principal de todas? Herodes mandou matar os meninos. Ou seja, irmãos, a mulher e o dragão, na verdade, é a história da guerra do diabo com os céus, que se estende sobre a terra na tentativa de impedir que o nascimento do descendente viesse. E com isso, persegue a igreja do Antigo Testamento para que ela não desse à luz. Mas felizmente, João agora vai entrar nos detalhes da história. Ele não consegue isso. Embora ele tenha conseguido derrubar anjos do estado original, ele não vai conseguir impedir a chegada do filho. E aí João começa a detalhar os elementos que ele vem colocando até o momento. Versos 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Você já ouviu um corinho pentecostal que diz: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Embora Satanás tenha buscado incansavelmente impedir a chegada do filho, o nascimento do filho, João recebe a revelação, ele veio e foi arrebatado por Deus até o seu trono. O que é que João está nos descrevendo aqui? O que é que Cristo está descrevendo a João? Nós temos aqui um resumo de toda a história. Satanás, ele perseguiu a igreja para impedir a chegada do filho, mas João revela, ele veio. E numa tacada só, João faz um resumo, ou recebe resumidamente na revelação. Ele não só nasceu, mas ele ascendeu até o Pai. Ou seja, ele pensava que a cruz era o fim do Messias. O dragão pensava que a cruz era o fim do filho da mulher. Ele achava que na cruz estaria matando o filho, o descendente do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas ele não sabia que estava cumprindo a profecia do próprio Deus em Gênesis 3:15. A picada no calcanhar é mortal. Ela envenenou e matou. Mas na picada, Gênesis 3:15 diz que a cabeça da serpente seria esmagada. Mas a linguagem ferir versus esmagar mostra que a serpente foi quem levou a pior.
porque ela picou, mas ela foi morta. Ou seja, na cruz estava a derrota de Satanás, e a ascensão aos céus do Filho representa essa vitória. Então, quando o dragão pensava que havia vencido o Filho, quando ele ressuscita e ascende aos céus e senta no seu trono, ele coloca diante de todos definitivamente a derrota de Satanás. Só que ele está certo de sua derrota, e ele vai focar sua ira agora na mulher. Ele está derrotado, então agora ele vai voltar suas atenções para a mulher. E Jesus revela a João que por isso que essa mulher tem que fugir para o deserto, onde diz que Deus irá sustentá-la 1260 dias. O que João está fazendo aqui é se apropriar de uma referência de Daniel, para mostrar um espaço de tempo controlado pelo próprio Deus, em que ele estaria aguardando o seu povo no período da perseguição. Isto é, João está dizendo, Deus salvou o menino, mas também salvou a criança. E essa mulher que vai, ela sai de cena. Por quê? Porque é o antigo Israel, a igreja do Antigo Testamento, que é preservada pelo Senhor e sustentada por ela. E aí, irmãos, o que todo esse cenário representa? O que todo esse cenário representa? João vai continuar descrevendo um conflito cósmico. Versos 7, 8 e 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. João descreve com mais detalhes. Satanás está furioso, e uma guerra é travada no reino espiritual. Miguel, o anjo poderoso do Senhor, está em guerra contra o dragão e seus anjos. E essa é uma guerra que nenhum homem viu, pois ela acontece nos céus. E mais uma vez, João enfatiza, o diabo é derrotado, e diz que ele foi expulso. Aquele grande acusador, o grande adversário, ele foi sentenciado e derrubado dos céus. Isso porque, biblicamente falando, antes da ascensão de Cristo, ele ainda tinha acesso a Deus. O livro de Jó, por exemplo, diz que os filhos de Deus iam se apresentar, e Satanás se apresentava entre eles. E o Senhor perguntou, de onde vieste, Satanás? Diz também em Lucas 22, que Jesus diz o seguinte, Satanás vos pediu para... Ou seja, antes da ascensão de Cristo, Satanás tinha acesso a Deus. Agora, com a ascensão de Cristo, com a vitória de Cristo sobre Satanás, ele é derrotado e ele não mais tem acesso aos céus, porque agora quem assume o seu reinado é o filho da mulher que ascendeu aos céus. Então significa, irmãos, que no céu houve uma troca. Sai o acusador e entra o defensor. Isso é motivo de muita alegria. Veja o verso 10, 11 e o verso 12. Então ouvi uma voz do céu proclamando, agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que acabamos de ler aqui, irmãos, é muito importante. Primeiro, Cristo venceu e derrotou o diabo para sempre. É vitória nos céus. A queda do diabo é o símbolo
da vitória de Cristo. O diabo foi expulso e nunca mais voltará. Segundo, a vitória de Cristo é a vitória do seu povo. A expulsão do diabo significa que ele não mais triunfará sobre o povo do Senhor. E agora no trono nós temos o Cordeiro, e o sangue do Cordeiro purifica o povo de qualquer pecado. Então a acusação de Satanás não tem mais poder. Terceiro, o próprio testemunho desse povo é um testemunho vitorioso e fundamental, porque eles abriram mão da própria vida, buscando vida. Enfim, João recebe a revelação: os céus estão em festa, pois finalmente o dragão foi derrotado. Mas ele não aceita a derrota. Ele agora lançado na história, na terra, irado. João vai descrever detalhes. Ele sabe que tem que fazer alguma coisa. Verso 13 e 14. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Aqui se explica, irmãos, o porquê de a mulher ter fugido. Ela fugiu porque Satanás, expulso dos céus, revoltou-se contra ela. Ele então passou a persegui-la com ira. A igreja do Antigo Testamento. Isso lembra, irmão, as aflições do povo de Deus no Antigo Testamento. Contudo, o povo foi preservado. Diz que ele recebeu asas e voou. O paralelo mais próximo é Isaías 40:31, em que Israel recebe a promessa do próprio Deus de que os fiéis voarão com asas de águia. Isto é, eles se erguerão acima das tribulações terrenas, mediante uma força renovada que é fornecida por Deus. Ou seja, o povo do Senhor no Antigo Testamento estaria debaixo da proteção divina, mesmo diante de muita tribulação. E mais uma vez João diz, a partir da revelação, em todo o tempo contariam com a proteção de Deus. Contudo, o dragão quer atingir a mulher. Verso 15 e 16. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Veja que Satanás tenta afogar a mulher, mas Deus faz com que a terra abra a sua boca e engula o rio. Irmãos, pensem bem o quanto há de informações aqui a respeito da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Rio, deserto, asas, nos mostram a trajetória da igreja no Antigo Testamento. A saída do Egito, o caminho no deserto, a destruição dos inimigos, as carruagens que se afogam no mar. Todo esse enredo revela uma guerra intensa. E em todos os momentos, o povo do Senhor sempre contou com a proteção. Isto é, todas as vezes que Satanás tentou desferir um golpe fatal que destruísse o povo de Deus sempre contou com a proteção dele. Sempre contou com a provisão divina, mesmo diante de todas as perseguições, mesmo diante de todas as atrocidades, mesmo diante de todos os enganos, o povo de Deus sempre contou com a proteção divina. Mas ele está certo da derrota, ele sabe disso. Ele sabe que está derrotado. E ele continua insistindo. Só que agora preste atenção. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher. Não conseguiu. Porque ele não conseguiu destruí-la. Então ele ficou irado com a mulher. E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Preste atenção.
A mulher do Antigo Testamento foi protegida e não mais pode ser destruída pelo dragão. Então suas atenções se voltam não mais para a mulher, mas para os descendentes dela. Quem é essa descendência? É a igreja do Novo Testamento. São os discípulos de Cristo que estão peregrinando neste mundo obedientemente. São os fiéis que foram gerados pelo Filho. É a igreja do Novo Testamento, agora sendo descrita como um alvo, a descendência de Cristo, sendo alvo dos golpes da ira do diabo, em virtude da sua derrota. Ele não pôde mais matar a mulher do Antigo Testamento, agora ele vai para a descendência, que são os filhos, o povo de Deus no Antigo Testamento. E com isso descreve o sofrimento do povo de Deus na história, ou seja, o diabo perseguindo a igreja durante a história. E veja, a história ela não fecha, porque o enredo termina com o diabo derrotado, mas perseguindo a igreja. Mas na frente, sequentemente, você vai ver que ele vai ter alguns aliados para tentar investir mais forças contra a igreja. Então, a partir de agora, se você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver que as investidas do diabo será contra a igreja, a descendência da mulher, a igreja do Antigo Testamento. Ficou fácil, né, entender? A mulher, a igreja do Antigo Testamento, que carrega encapsulada a descendência que vai gerar o filho. O dragão, o diabo vai lutar contra a igreja do Antigo Testamento para evitar que a igreja tenha um filho. Só que o descendente veio, ele tentou matar o descendente, não conseguiu, e o descendente, ele ascendeu aos céus, assumiu o trono e derrotou Satanás. Com raiva, ele vai contra a mulher, mas Deus protege a mulher. Com ira agora contra a mulher que foi preservada, ele vai contra a descendência da mulher, que é a igreja do Novo Testamento. Bom, irmãos, rapaz, aqui tem tanta coisa que eu fiquei pensando, por onde eu vou começar? Porque, por exemplo, eu não vou, me prender a esse ponto. Mas, por exemplo, eu poderia falar o seguinte: olha como o Senhor descreve a igreja dele. Gloriosa. Os cristãos de hoje olham para a igreja como? Com desprezo. Tratam a igreja com desprezo. Não tem nenhum relacionamento com a igreja. E Cristo descreve sua igreja como gloriosa. E as pessoas, quando vão se referir à igreja, se referem como uma instituição, como algo simplório. Quando a gente diz, venha para a igreja, meu irmão, para ele é como se a gente estivesse convidando ele para estar simplesmente no meio de um bocado de gente. Ele não consegue entender a perspectiva do próprio Deus a respeito da igreja. Isso aqui já dava 1 hora de aplicação. Eu não vou, mas que a gente possa refletir, né? Que igreja não é a casa da mãe Joana, é a mulher gloriosa de Deus. Só isso. Só isso. Isso implica como eu, você, irmão, como você deve se relacionar com ela. Implica também como a liderança deve se relacionar com ela, porque eu não estou tratando com simples pessoas, mas com aqueles que representam a noiva, a mulher gloriosa. Bom, mas isso aí vai ficar para outras oportunidades. A princípio, um dragão perseguindo a mulher, o diabo perseguindo a igreja. E aí, irmãos, há quem pense que isso é passado. Tem gente que pensa que isso aqui se resume numa história de ficção,
que João talvez tenha tomado muito vinho na ilha de Patmos e talvez tenha tido um sonho e achou que iria registrar. O que João está recebendo aqui do Senhor é a história do povo de Deus. E é fato, irmãos, que o próprio registro das Escrituras mostra o quanto o povo de Deus foi perseguido na história. Sempre. Desde Gênesis a Apocalipse, há um roteiro muito presente. O povo de Deus sempre recebeu investidas do diabo contra ele. O diabo foi ao casal e derrubou. Caim matou Abel. E aí vem todo um enredo mostrando. O livro de Apocalipse, ele registra momentos intensos de perseguição, momentos de morte, de guilhotina, de vidas dilaceradas por causa da fé. Mas tem gente que ainda está achando que é tudo um sonho. Então veja, eu preciso que você entenda duas coisas. E aí pegando o nosso cenário. A primeira é que o diabo tem muitas estratégias para atacar o seu povo. Ou o povo do Senhor, melhor dizendo. O diabo tem muitas estratégias para atacar o povo do Senhor. E se destaca nas Escrituras o poder político. Chifres, coroas, representam poderes políticos. Então, uma das armas do diabo contra a igreja sempre foi na história o poder político. Por exemplo, quem também não pode vir na terça-feira porque está orando muito e tem perdido a doutrina, mas quem não tem orado muito e tem vindo orar e aprender, viu que quando a gente fez as exposições das 7 cartas, vocês viram que Esmirna e Pérgamo são exemplos de poderes políticos que Cristo diz que é a instrumentalização de Satanás contra a igreja. Contudo, ainda tem gente que acha que toda essa militância contra os valores da fé são simplesmente opiniões políticas. Veja, irmãos, é impressionante a inocência de muitos. É impressionante. A infantilidade de muitos, que eles não conseguem enxergar que por trás de um sistema há o cérebro do diabo. Porque veja, quem tem mais interesse de destruir a família? Quem tem mais interesse de matar as crianças? Quem tem mais interesse de educar o povo nas faculdades na Babilônia? Quem tem mais interesses em distorcer a sexualidade? Quem tem? Mas ainda tem gente que acha que está tudo bem, que vamos comer picanha com um governo declaradamente oposto aos valores da fé. 1º de janeiro chegou, mas eu não mudei não. Eu estou mais forte do que nunca. E aí deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não entendeu, PT, comunismo, é o trono de Satanás. Hoje, dia 1º de janeiro, Satanás colocou o seu trono no Brasil. E nós estamos em guerra.
O dragão está mais forte do que nunca, só falta uma estrela para completar essa visão de João. Só falta uma estrela no centro da cabeça, de uma das cabeças. E uma das cabeças falava assim: companheiro. Aí, irmãos, nós estamos em guerra. E aí, eu preciso também mostrar o seguinte: você viu a astúcia dele? Irmãos, é impressionante. Ele, com a cauda, foi descrito, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Irmãos, que inimigo astuto, malicioso. Aí tem uns bestas por aí dizendo que é crente, pise na cabeça do diabo. Eu fui para uma igreja mesmo, não sei nem se eu posso chamar aquilo de igreja. O pastor disse: fique de pé. Agora todo mundo pise na cabeça do diabo. Mas foi um barulho tão grande. Irmãos, ele é tão malicioso que com a cauda ele arrastou uma terça parte dos anjos. Irmãos, sabe o que são anjos? Eles vivem próximos de Deus. Mas essa malícia, a astúcia é tão grande que ele derrubou uma terça parte dos anjos. Quando tem gente que está pisando na cabeça do diabo, é o diabo que está pisando na cabeça dele. Aí a pergunta que eu te faço é: será que você é mais sábio que os anjos? Irmãos, o engano sempre foi a marca do diabo. Ele enganou o casal. Ele perseguiu o povo de Deus com falsos profetas. Ele sempre mostrou ser um bom camarada. Nós estamos em guerra. E ele é malicioso. Sabe então aquelas horas que você passa namorando o pecado? Sabe aquela conversa esfarrapada para não vir ao culto? Sabe aquelas programações que surgem dia de domingo para que você não venha ao culto? Sabe aquele discurso flexível que a gente escuta por aí, que a gente precisa de um evangelho mais amoroso? Sabe aquela negligência com a leitura da palavra, com a oração, com o estudo das Escrituras? Escuta o que eu vou te dizer. É o diabo simplesmente conquistando o teu coração de uma forma amorosa para te devorar, enquanto você está brincando e nem percebe que ele está te matando. Ele te convence com a facilidade. Você não precisa ir para a igreja. Vai sair com sua esposa. Vai curtir o domingo. Que Deus é esse, meu irmão, que te convoca logo no domingo, o dia que tu vai folgar? Vai curtir, cara, descansar. Homem, vai ler a Bíblia não. Vai descansar a mente. Vai assistir um pouco de Netflix. Homem, para que orar? Aí ele começa dizendo: não liga para a tua alma não. Isso com uma voz bem doce. Com uma voz bem doce. Não te preocupa com tua alma. Não te preocupa com a alma da tua esposa não. Ela precisa de um novo carro, de uma nova roupa. Ela não precisa de ir para a igreja. Teus filhos também, para que se preocupar? Olha o teu passado. Tu precisa proporcionar a eles o que tu não tivesse. Então vai estudar para dar um futuro melhor aos teus filhos. Olha, a política não é tão ruim assim não, veja. A gente vai poder ajudar os pobres. Os pobres vão começar a comer picanha. Tu
vai deixar de comer ovo para comer picanha. Qual o problema uma criança mudar de sexo? Qual o problema abortar? Ela é uma mulher pobre, ela não pode ter filhos. É melhor abortar. E aí ele vai com a cauda. Ele vai com a cauda. Com a cauda dele. Dizendo, é melhor você ganhar dinheiro. É melhor você comer nos melhores restaurantes. A vida não é tão ruim assim, curte a vida. E com a cauda ele vai te alisando, te conquistando, te colocando no colo, até que te devora. Essa é a imagem que tem aqui. Quanta gente está brincando. Tem um dragão lá fora, pronto para lhe devorar. Enquanto você está brincando com o pecado, com a igreja, tem um dragão lá fora, louco para lhe matar. Enquanto você está brincando com as coisas de Deus, tem um inimigo forte lá fora, querendo destruir você. Pedro, capítulo 5, verso 8 da sua primeira carta, diz: o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Enquanto você está deitado em berço esplêndido, o diabo está como um leão, pronto para lhe devorar. Irmãos, não tem nada tranquilo não. Apocalipse 12 descreve uma guerra que muitas vezes nós não enxergamos, mas ela existe. E é contra você. Ele quer lhe matar. Ele quer lhe destruir. Você está brincando, ele quer lhe matar. Já contei isso aqui e vou repetir. Lembra de um fato que eu contei já sobre uma endemoniada que eu fui expulsar? E uma das frases que me marcou foi, ela disse: eu já pedi a ele para lhe destruir e ele não deixa. Enquanto você está brincando de ser crente, o diabo está pedindo para acabar com você. E ele não vai acabar com você com aparência vermelhinha, não. Com um tridente, não. Ele vai acabar com você dizendo que é seu amigo. Ele vai conquistar primeiro a sua confiança, o seu coração, para depois acabar com você. Irmãos, botem isso na mente, nós estamos em guerra. Não é questão de político A, político B, ideologia A, ideologia B, pensamento A, pensamento B. O que está por trás é muito maior. E é contra você. Então, irmãos, diante de um texto desse, chegou a hora de pararmos, de estar amarrando e desamarrando inimigo, e passarmos a nos armar para a batalha. Pois o que nós estamos vendo no mundo e no Brasil é que o diabo está fechando o cerco. Veja que Jesus não livrou a igreja no sentido de proibir dela sofrer tribulação, não. Ele guardou a igreja em meio à tribulação. Tanto é que Caim matou Abel. Ou não? Caim era a linhagem da serpente, Abel era o quê? A linhagem da mulher. E Caim matou Abel. Então ele não prometeu que você não vai sofrer. Ele disse:
eu vou guardar em meio à tribulação. Então o cerco está se fechando. E as nossas vidas está no alvo do dragão. Então chegou a hora, irmãos, de pararmos de brincar de ser crentes. Chegou a hora. Acabou, não dá mais. Olha, você, decida. Eu não quero ser crente, vá para o mundo. Você vai ajudar o dragão a economizar tempo. Pode ir para o mundo. Mas se você quer ser cristão, você tem que parar de brincar, porque existe um enredo montado. Você precisa atentar para isso. E aí veja, o que tem de gente que dizendo que é crente, mas já foi arrastado pela cauda, já está cego, morto, perdido faz tempo. Irmãos, primeiro domingo, nós precisamos mudar os nossos projetos para 2023. Precisamos amar mais a Deus. Parar de brincarmos de sermos cristãos e sermos peregrinos. E aí veja, pode ter certeza, você vai ser perseguido. É claro, se você não for um cristão, você não vai ser perseguido. É como um testemunho de um cara que disse que passou 5 anos no exército e pediu para agradecer na igreja, o pastor autorizou. Ele disse: irmãos, eu quero agradecer, porque passei 5 anos no exército e ninguém descobriu que eu era crente. Então, se no seu trabalho você não é perseguido, se na sua escola você não é perseguido, se no seu vínculo você não é perseguido, tem alguma coisa errada. Agora, cristão vai ser perseguido. Sabe por quê? Porque essas narrativas agora, elas ficaram mais intensas. As coisas irão começar a se tornar intensas. E vocês começarão a ser calados. Pastores começarão a ser presos. Ah, pastor, tomara que o senhor esteja errado. Tomara. Mas você acha que o dragão está brincando? Você pode estar brincando. Ele não. Então veja, 2023, faça o seguinte: desfaça todos os seus planos e coloque em primeiro lugar sua alma e a alma de sua família. Orar, ser crente, comungar com a igreja, crescer em graça, em conhecimento, se armar para enfrentar esse mundo, porque o dragão não vai evitar esforços contra você. Precisamos urgentemente viver como peregrinos. Irmãos, veja, para finalizar, por um caso, uma coisa importante. Nós temos a vitória consumada. O povo de Deus tem a garantia de vitória. Nós somos vitoriosos porque Cristo já derrotou o diabo. Então nós temos a autoridade dada por Cristo de, em meio às tribulações, passarmos, contarmos com a proteção dEle. Isso deve nos estimular a enfrentar os desafios. Nós temos a certeza que estamos seguros. Não significa que nós seremos livrados da perseguição, mas significa que em dias escuros, em noites escuras, para glorificarmos a Deus, defendendo a nossa fé, nós contaremos com as asas do Senhor. Nós estaremos protegidos, nós seremos guardados.
O Filho está sentado no trono. Ele veio, ele morreu, ele está sentado à direita de Deus, ele tem todo o poder, então nós temos a vitória. Mas isso não significa que nós não temos que nos preparar. Nós devemos estar preparados. Será que a forma como você viveu 2022, você pode dizer, eu estou preparado? A forma como você leu as Escrituras, a forma como você orou, a forma como você tratou a igreja, posso dizer, você é alguém fortalecido. Precisamos, irmãos, entender, somos vitoriosos, e com base nisso, perseverarmos, certos de que em meio à tribulação, contaremos com o favor do Senhor, com a proteção do Senhor. O diabo foi derrotado. Mas se você der vacilo, ele está pronto para lhe devorar. E não vá com esse negócio de quem é de Deus o diabo não toca. Já falei, Caim matou Abel. Não vacile não. Viva lembrando, existe uma guerra, tem um inimigo lá fora feroz, querendo nos tragar. E vivendo essa vida, quando ele vier nos tragar, teremos a certeza e a convicção da vitória, porque Cristo venceu por nós. Se você é cristão, não espere que o mundo vai aliviar a barra. Eu vi um cartaz de uma pessoa que estava na posse. Eu não sei chamar ele de outra forma, não ser bandido. Eu vou ter que orar muito para mudar. Vou mudar de bandido para marginal, é melhor. Ou líder de quadrilha, para ficar menos. Aí tinha uma mulher nua, com um cartaz, prostituta também é gente. E se você não se juntar a esse tipo de gente, você vai ser inimigo dele. O mundo não vai aliviar para você. E o dragão está pronto para lhe devorar. Mas se você andar seguro, ou se você andar com Cristo, você estará seguro. Que Deus te abençoe. Que o ano 2023 o Senhor possa nos proteger do maligno e que a gente viva consciente dessa batalha. Obrigado.